Oi, sejam bem-vindos a mais uma Pastoral Viva a Esperança e eu quero ler Mateus capítulo 6, versículo 9, apenas a parte A desse versículo que diz o seguinte: Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Jesus está ensinando aos seus discípulos como eles devem orar. Antes desse versículo, ele explicou aos seus discípulos aquilo que eles deveriam evitar. Eles deveriam evitar a oração dos hipócritas, a oração daqueles que querem exibir a sua espiritualidade e por isso fazem as suas orações nos ambientes públicos, dentro dos templos, para que as pessoas possam vê-los orando em voz alta, dizendo palavras bonitas e apreciem a espiritualidade dessas pessoas como se eles fossem muito próximos de Deus. Jesus fala, evitem esse tipo de oração exibicionista. Na verdade, a oração que vocês têm que fazer deve ser feita no quarto secreto, no ambiente de intimidade com o Pai. E o Pai que te vê em secreto irá te recompensar. Daí, Jesus ensina aos seus discípulos um paradigma de oração, um jeito de orar. Não que Jesus estivesse dizendo que nós deveríamos sempre repetir essas mesmas palavras, mas existe um teor nessa oração que deve ser tomado por nós como um modelo de como nós devemos chegar a Deus. E a primeira coisa que Jesus diz é o seguinte: vocês orem assim, Pai Nosso, Pai Nosso. Então aqui já são duas palavras que nos trazem muitas informações a respeito desse Deus com quem nós podemos nos relacionar através de Jesus. Primeira coisa, nós podemos chamar Deus de Pai. E isso é uma transformação muito grande na mentalidade religiosa daquele tempo. Os judeus olhando para Jesus e olhando para Jesus dizendo, vocês devem chamar Deus de Pai. Certamente a mente daqueles judeus se embaralhou naquele momento. Como assim eu tenho que me achegar a Deus, ao Todo-Poderoso e Criador, ao Yahvé? Como que eu devo me achegar a esse ser absolutamente infinito, grande, poderoso? Como que eu devo me achegar a Ele chamando Ele de Pai? E é exatamente isso que Jesus diz. Vocês devem se encontrar com Deus em oração e chamá-lo de Pai. Alguém já disse que uma maneira de você detectar que o Evangelho está sendo pregado é quando você ouve a mensagem e diz, isso é bom demais para ser verdade. Quando você vai numa igreja e o Evangelho está sendo pregado pelo pastor, pela pastora, ou quem estiver ali ministrando a palavra, quando você ouve essa mensagem e você pensa, isso é bom demais para ser verdade, possivelmente o que está sendo pregado ali é o Evangelho. E essa fala de Jesus, essa orientação de Jesus para que nós chamemos Deus de Pai, ela tem tudo a ver com o Evangelho. Porque a Bíblia diz assim que nós rompemos com Deus. Os nossos primeiros pais, eles insultaram a Deus, eles rejeitaram a presença do Eterno, eles quiseram viver a sua vida debaixo das suas próprias regras, eles não quiseram se submeter à vontade de Deus. E por isso, eles pecaram, esse foi o pecado dos nossos primeiros pais e eles perderam a comunhão com Deus. E o que lhes restaria seria apenas a morte. Mas Deus, porque é gracioso e misericordioso, Ele decide manter os nossos primeiros pais e a humanidade viva. E mais, Ele resolve a situação. Ele envia Jesus para morrer no lugar da humanidade, para que o pecado da separação fosse perdoado e essa relação com Deus fosse restabelecida. Realmente essa é uma mensagem que parece boa demais para ser verdade, mas esse é o Evangelho. E quando Jesus restaura todas as coisas através do seu sangue, Ele olha para mim e para você e diz que nós podemos chamar Deus de Pai. E aqui nós nos deparamos com mais uma nuance dessa realidade absurda das boas novas do Evangelho. O Deus a quem nós insultamos nos nossos primeiros pais, o Deus rejeitado por nós por causa do nosso pecado, é o Deus que não apenas restabelece a relação entregando o seu Filho para morrer no nosso lugar, como é um Deus que traz para esse relacionamento um upgrade. Ele diz, ei, vocês podem me chamar de Pai. Vocês podem chamar o Criador do universo de Pai. Essa primeira palavra de Jesus, ela nos coloca
num local de intimidade com Deus que é absolutamente peculiar à fé cristã. A fé cristã diz que o Criador do universo se deixa chamar de Pai pelos seus filhos e filhas. Outra coisa que Jesus diz é que o Pai é nosso. E aqui nós também nos deparamos com mais uma característica desse Deus. Nós sabemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, portanto Ele é uma comunidade. E a nossa relação com Deus também é uma relação comunitária. Eu não tenho o direito de tomar Deus como se fosse meu, de me relacionar com esse Pai como se Ele fosse o meu Pai. Não, o Pai é nosso. O Pai é de todos aqueles que foram alcançados pelo sangue do Cordeiro, foram lavados, foram limpos e foram justificados e estão em Cristo. Todos os que estão em Cristo podem desfrutar dessa relação com o Pai. O Pai, portanto, é nosso. E uma terceira coisa que Jesus diz, que está nos céus. Ou seja, esse Deus que se deixa chamar de Pai, esse nosso Deus que nos trouxe para uma relação de intimidade, de pai e filho, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo totalmente outro, o Deus Todo-Poderoso, o sustentador e aquele que mantém a vida e a ordem criada, a ordem que nós podemos ver e aquilo que nós não podemos ver. Esse Deus que mantém todas as coisas funcionando, Ele se deixa chamar de Pai, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo absolutamente maior do que nós, infinitamente mais sábio do que nós. A sua palavra, ela é eterna, a sua palavra é a verdade, os seus caminhos, eles são bons, eles devem ser trilhados. Enfim, esse Deus que se deixa chamar de Pai, Ele continua sendo Deus. Essa é a mensagem de Jesus, ou essas são algumas informações que nós podemos tirar desse meio versículo da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, o Deus que se deixa chamar de Pai, o Pai que é nosso e o Deus que continua sendo Deus, mesmo se deixando chamar de Pai. Falando sobre a paternidade de Deus, uma vez eu conversei com uma pessoa que disse para mim que tem muita dificuldade de se relacionar com Deus assim, por conta das dificuldades que teve no passado com seu pai. O pai dessa pessoa não representou da melhor maneira a figura que a paternidade carrega. Não cuidou, não zelou, não estava presente. E ela disse para mim, o que eu faço para conseguir me relacionar com Deus assim? Eu não consigo vê-lo como pai porque é muito difícil para mim. E eu disse para ela o seguinte, olha, Deus é o pai excelente, Deus é o pai ideal. Deus é o Pai que não abandona, é o Pai que cuida, é o Pai que zela, é o Pai que provê, é o Pai que dá afeto, abraço, carinho. Deus é o Pai excelente. Por isso nós podemos nos relacionar com Ele. E inclusive se você foi alguém ferido no passado pelo seu pai, e você, sendo homem, vai se tornar um pai, olhar para a paternidade que Deus que Jesus nos orienta a desfrutar com Deus, é para nós um modelo para que a gente repita com os nossos filhos. É uma tarefa muito difícil, porque Deus, Ele é justo, Deus é bom, Deus é amor, e Ele é assim o tempo todo, Ele não varia de humor, e nós, seres humanos, temos muitas variações ao longo da nossa caminhada. Mas eu creio que nós podemos olhar para esse Deus como Pai ideal, como Pai perfeito, e nós também devemos imitá-lo nesse seu jeito de se relacionar com a gente. A minha oração é para que a gente consiga se achegar a Deus nesse ambiente de afeto, de amor, de acolhimento que é próprio do Evangelho, que é próprio das boas novas do Reino de Deus. Jesus disse para nós chamarmos Deus de Pai, e o Pai é nosso, portanto nós devemos viver como irmãos, como irmãs, nós devemos desfrutar juntos dessa relação com o Pai. E esse Pai que é nosso, Ele é todo poderoso, Ele é o Deus que mantém a vida desde toda a eternidade, Ele é o Deus que cuida de nós, Ele é o Deus plenamente
sábio, perfeito e bom. E esse Deus tão perfeitamente bom é o Deus que se deixa chamar de Pai e que nos chama para perto dele. A minha oração é para que a gente consiga entrar nesse quarto secreto de intimidade com esse Pai, que a gente desfrute dessa relação ao longo da nossa vida. Essa é a minha oração e eu espero que seja a sua também. Que Deus te abençoe e até a próxima pastoral, se Deus quiser.